Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio super especial, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho. E compartilhar com todo mundo e deixar muitos recados, gente. Porque se tiver muitos recados, a nossa convidada volta. Exatamente. E quem é a nossa convidada, Bebel? Hoje, gente. Internacional, tá, Internacional. gente? Nossa convidada Power é italiana de nascença e brasileira de coração. Tem 25 anos de experiência no setor imobiliário e vem revolucionando a forma de morar no Brasil e no mundo. Bem-vinda ao PowerCast, Suzana Marchioni. Uhul! Bem-vinda! Obrigada! Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, que Nós bom, também. A gente tá feliz de te receber. E a gente tá muito curiosa pra você contar pra gente esse conceito dessas cidades inteligentes, o que é, como é que funciona isso. Se puder contar um pouquinho pra gente como você entrou nesse mundo. Não, vai estar o máximo hoje esse Power, viu? Que é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto, né, Bebel? A gente tá super curiosa aqui. E vamos! Cidades inteligentes e inclusivas. Ou seja, vocês com certeza ouviram falar e muito de Smart Cities, mas sempre com um critério, um público-alvo de riferimento muito esquisito, no sentido de rico. As cidades inteligentes até hoje foram pensadas sempre para um público desse tipo. Masdar City, nos Emirados Árabes, é uma das mais famosas, e se fala de $10.000 por metro quadrado. A nossa ideia foi como é que podemos chegar a dar habitações para todos de qualidade, com infraestrutura de alto padrão, com tecnologia e inclusão social. E aqui chegamos a falar de cidades inteligentes e inclusivas, ou seja, ao alcance de todos. Que legal. Nossa, eu já tenho várias perguntas eu aqui. Também. Quando você começou com esse negócio, até vou fugir um pouco da pauta, tá, gente? Vou fazer perguntas que vocês vão gostar. Quando você começou esse projeto, você pegou de referência pela Europa mesmo? Como que começou isso? A ideia foi do meu cofundador, que atualmente é o nosso CEO global, Gianni, que no começo foi considerado um louco, e eu também atrás dele. A gente chegou no Brasil para realizar o projeto piloto mundial, ou seja, aqui no Ceará tem a primeira cidade inteligente e inclusiva do mundo. Que incrível! E a ideia foi dele, porque ele pensou, todos no mundo estão construindo cidades inteligentes, sempre com esse público de referimento muito rico. A gente pode fazer algo totalmente diferente. A gente pensa que tem no mundo 300 milhões de famílias que moram em habitações totalmente inadequadas. Portanto, a ideia foi fazer esse projeto diferente. E é possível tratar de infraestrutura de alto padrão, de tecnologia para todos, quando você tem escala, quando você tem um ótimo planejamento. É aquele que a gente faz exatamente isso. Portanto, a Planet Smart City não constrói simplesmente habitações ou loteamentos. A gente tenta verdadeiramente de impactar vidas, de deixar as crianças de cada lugar do Brasil e futuramente do mundo ter direito de sonhar, de desejar algo diferente na vida. Que máximo. Como que funcionam as cidades inteligentes? Adorei a pergunta, porque me dá a possibilidade de falar do projeto no detalhe. No Brasil, vocês estão acostumados com aquele que se chama de loteamento, um projeto horizontal onde tem uma infraestrutura de qualidade que depende do tipo de público. Nós trabalhamos infraestrutura de classe A para todos. Eu chamo da democratização da infraestrutura. E depois a gente constrói casas e dá serviços compartilhados. Portanto, na Planet você não compra ou um lote ou uma casa. Você compra isso e além você tem espaço de coworking, biblioteca, serviço de curso de inglês, espaços para fazer atividade tipo laboratório de costura. Que legal! Sim, e tudo isso é grátis. E vou explicar por quê. Tem uma sustentabilidade econômica. Quando não explico por que no começo as pessoas pensam a mulher ou é doida, ou é marketing, ou é uma ou é outra. Na realidade, a gente tem uma sustentabilidade econômica na base disso tudo. Se chama Planet App. É o aplicativo gratuito do bairro. Chamamos de painel de controle da cidade. Festas, eventos, programação do cinema, a possibilidade para os moradores de vender produtos e serviços ou de trocar isso entre eles. Que legal. Serviço de babá contra limpeza do jardim. E nesse aplicativo eu dou a oportunidade para empresas grandes de vender produtos, tipo eletrodomésticos, móveis, descontados. E eu ganho uma comissão. Essa comissão, parte é lucro, parte volta em termos de projetos sociais. Que legal. Portanto, quem mora em um projeto da Planet compra uma casa e automaticamente tem um filho que participa de um curso de inglês, que tem acesso a uma biblioteca. E eu sei que às vezes esse assunto não é simples a ser entendido para vocês, para nós
Pois aqui é normal falar de cinema, de festas, de eventos. Quando se fala de habitações sociais, não é normal da mesma forma. Por isso eu, alguns minutos atrás, falei de sonhos, de criança que às vezes não sonha porque não tem acesso a nada disso. A gente dá acesso democraticamente para todos a esse tipo de serviços compartilhados. Que legal. Então, a porcentagem que vocês pegam da venda, vocês colocam dentro. E aí, o que as pessoas podem fazer de curso pode ser ilimitado? Ou eu tenho quantidades? Você só pode fazer inglês e academia? Cada um pode participar daquele que quer. Temos um número limitado de inscrições. Tipo, se chegam 1.000 inscrições e a gente tem 500 vagas, a gente entra no curso seguinte. Mas a coisa interessante é todo aberto para moradores e não moradores. Os projetos da Planet são abertos, não são condomínios fechados. Isso, em termos de inclusão social, é um conceito muito forte. Você imagina uma criança que mora em um projeto e faz o curso de inglês. É uma criança que mora fora e não tem direito. Em termos de inclusão social, é algo forte, principalmente para mim que chego da Europa. É o conceito de biblioteca para alguém, sim, para alguém não. Na Itália a gente não tem, na Europa toda. Portanto, nós damos acesso para todos. Isso significa, de uma forma indireta, mas muito clara, segurança. A inclusão social dá segurança. Que incrível. Não, isso não deixa de ser uma comunidade, né? Que a gente sempre bate na tecla da comunidade, acaba montando Isso é muito legal. E vocês... Você pretende que esse projeto seja sempre para essas zonas, às vezes, mais periféricas? Ou grandes centros também podem abrigar uma Smart City? Todos. Se estamos fora do grande centro, é um projeto horizontal. Quando a gente chega nos grandes centros, a gente transforma o projeto em algo vertical, mas com as mesmas características, tipo serviços compartilhados, aplicativo gratuito, cuidado com o meio ambiente. Um time, esse é um outro carro-chefe do grupo, que se chama de gestão social. É um time nosso, eu brinco falando que é entre um síndico e um psicólogo, ou seja, um time de pessoas que acompanha a chegada dos moradores, porque você pode entregar uma Ferrari, se a pessoa não sabe dirigir, é igual de andar de bicicleta. Portanto, os direitos e os deveres de um bom cidadão. Você tem, sim, gratuitamente o curso de inglês, mas você cuida da sua casa. Não faça, sei lá, um andar a mais sem alvará. Cuide do jardim, cuide de uma área verde, de uma área pública. Aquele conceito de pertencer a um lugar que nós latinos não temos muitos. No Japão, no norte da Europa, tem um conceito de pertencer à cidade muito bacana, muito legal. Um parque é considerado igual da própria casa. Nós latinos aqui éramos pensando, a área verde não é de ninguém, é da prefeitura e ninguém cuida. O conceito é, a minha cidade é a minha casa, portanto, cuidar da área toda. Eu quero fazer uma pergunta, assim, curiosidade pessoal. Sim. Por que começaram pelo Ceará? Sim. E por que, e se os projetos todos têm o mesmo tamanho? Então, a gente faz para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Qual que é o tamanho de cada projeto? E por quê, né? Já vamos mais a fundo. Vamos com essa. Por que o Ceará? A gente precisava escolher onde fazer o projeto piloto mundial. E a Itália não pode ser, porque a gente tem uma demografia negativa, a gente precisa de um grande déficit habitacional. E o Brasil é um dos 5 países do mundo que tem o maior déficit, portanto, era um dos lugares. E quando estávamos escolhendo o estado onde trabalhar, saiu uma matéria na revista britânica The Economist que falava os 10 maiores lugares do mundo onde investir. E um desses era o Porto do Pecém, no Ceará. Sou sincera, eu nem sabia onde era o Ceará, procurei no Google, gente. Agora eu consegui o meu passaporte brasileiro, virei brasileira, vou perder o passaporte, porque não sabia onde era o Ceará. Procurei, e ainda lembro, um amigo meu de Turim, que é surfista, me falou, Suzy, é fantástico, vai. É lindo, meu Deus, que estado maravilhoso. Comida boa, lugar é lindo. E me mudei para encontrar uma área. E achei, é lá que tudo começou. E por que projetos grandes? A gente precisa de escala. Um exemplo muito claro. Quando começamos um projeto, a primeira construção se chama de Hub de Inovação, que é uma construção de mais ou menos 1.000 metros quadrados, que é a sede da biblioteca, do cinema, de todos os espaços que falei até agora. E
mais ou menos custa 5 milhões de reais. Se eu tenho para vender, sei lá, 50 lotes ou 50 casas, não consigo bancar o projeto. Portanto, preciso pelo menos de 200 hectares. Esse é o meu número mínimo. Ou, se falamos de projetos verticais, de pelo menos 300 ou 400 unidades. De forma que os espaços compartilhados, o custo do community manager, seja repartido entre todas as unidades. Que incrível. Incrível gente, mesmo. É demais. E você pode contar pra gente qual que é o investimento mínimo que precisa ter para participar disso? Em média, a gente tem um custo por cidade, estamos falando de 250 hectares, de 35 milhões de dólares. Eu estou falando de construção de infraestrutura, de casas e de todos os projetos sociais que a gente tem. Essa é uma média. Que demais, gente. E aí você começou tudo... Você foi atrás de investidor pra fazer isso com vocês ou foi dinheiro próprio? Pior ainda, dinheiro próprio no começo. Jéssica, como consegue investidores? Não, ela já... Mas é bacana a história. Eu comecei com aquele que é o cofundador junto comigo, Gianni, que, como falei, é atualmente o nosso CEO global. E a gente investiu todo o nosso dinheiro. Chegou um momento que, quando o começo foi bem difícil, porque procurar investidores no Brasil e bancos não é nada simples, vocês sabem isso muito bem. Ainda mais você não sendo brasileira, de fato. Exatamente isso, pior ainda. E todos no começo não acreditavam no projeto, todos falavam, esses são sonhadores, mas não vai dar certo. Portanto, não chegou dinheiro dos bancos, investimos todo o nosso dinheiro. Foi um começo bem difícil. Depois, em 2018, aconteceu aquele que eu considero um milagre na minha vida. Nós encontramos um físico italiano que se chama Stefano Buono, que listou a empresa dele da Bolsa Americana no Nasdaq e depois vendeu essa empresa que se chama AAA, para a Novartis, a farmacêutica. A gente conhece, é conhecidíssima, não é? Eu já ouvi falar. Ótimo, é dele. Que incrível. E ele saiu vendendo a empresa para 3,9 bilhões de dólares. Que incrível. E ele falou, agora quero um novo projeto na minha vida, quero listar uma outra empresa. Maravilhoso. E escolheu a Planet. Eu sempre brinco falando, gente, é de verdade um milagre, porque aconteceu que recolher capitais mudou totalmente. Eu lembro que eu chegava, apresentava o projeto, todos me falavam, Susana, o projeto é muito bacana, interessante, volta, que a gente vai conversar futuramente. Aporte de capital zero, bem difícil. Depois que entrou o Stefano, eu virei linda, fantástica, maravilhosa, e todos começaram a investir. Ele fez um aumento de capital de 100 milhões de euros em 4 meses. Que incrível! Ou seja, nada comparado com aquele que aconteceu até aquele momento. Depois a gente fez outros aumentos de capitais, entramos além do Brasil no mercado indiano, nos Estados Unidos, no Texas, sempre com esse tipo de projeto, na Itália, claro, e agora pretendemos entrar nesse próximo ano na Colômbia também. Eu ia perguntar se na América Latina. Exatamente, eu virei CEO da Latin América, portanto, próximo ano irei acompanhar o projeto da Colômbia, sim. É fantástico, mas nunca irei esquecer que a nossa vida mudou quando o Stefano entrou. Mas você sabe que eu vou falar uma coisa? A gente sempre fala sobre isso, que eu acredito muito no universo, em Deus. E eu acho assim, o fato de você estar fazendo um projeto que é muito, muito forte nessa base social, de você não dar só para... Porque assim, a gente compreende que você está morando num ambiente, você paga por ele, você ganhar mais. Um projeto que inclui muito mais gente para participar, fora que é um projeto que você muda até os lugares, né, gente? Porque a gente tá falando do dinheiro, da renda que entra para a cidade, né? Sim. Você entra colocando investimento de muitos milhões aí, porque então atrai serviço, né? Traz muitos benefícios pro espaço. E você pegar e ter uma pessoa que olha seu projeto, porque eu acho que o universo é certo, né? Vai indo, você vai... E tem pessoas que começam a olhar também diferente para você, né? Que eu acho que todo começo é muito difícil, né? Eu concordo totalmente com você. E aprendi na aula, é uma coisa que eu sempre falo. O importante não é cair, mas é se levantar sempre e sem perder o sorriso. Essa é uma das minhas regras. Eu, de verdade, sofri muito no começo, não foi nada simples. Não somente em termos econômicos, mas também se mudar do outro lado do mundo, com a família longe, complicado mesmo. Mas ver o projeto funcionar, as pessoas acreditar, tanto que a gente virou um case no Brasil, quando ainda não era tanto famoso na Europa, por exemplo. E ver pessoas que acreditam no projeto, seja no meu escritório, que é feito de gente que sonha junto comigo, seja dos moradores. Eu, como falei,
passo muito tempo com criança, porque como posso dizer, criança é sem filtros, criança te fala a verdade, portanto, para mim, entender o Brasil, entender como desenvolver o projeto, como mudar algumas coisas, porque chegando da Europa, às vezes é difícil entender o Brasil, nós somos claramente diferentes, portanto, eu tentei sempre de aprender para dar o melhor no projeto. Bom, vivenciar com a criança me deu muita possibilidade de pensar sobre o que fazer. Criança muitas vezes acha que não tem direito a nada se nasce no lugar errado. Se pensa, eu irei fazer a mesma coisa da minha família, não tenho direito a mudar. É a possibilidade de criar engajamento, levando cultura, esporte para as pessoas e ver que eles começam a sonhar de fazer algo diferente. Às vezes, simplesmente a sonhar. Para mim é falar de Smart Cities. Vocês me perguntaram no começo o que é uma Smart City. Eu falei, é infraestrutura, inclusão social, é impacto. Ver uma criança que sonha, que deseja de mudar a própria vida, é uma Smart City, na minha visão. Que demais. Que incrível, cara, ele vai estudando embora já, a gente é muito fofa. Como que vocês fizeram o speech para as pessoas quererem participar da Smart City? Tipo, porque foi um negócio novo, você chegou lá. Como vocês convenceram as pessoas de terem um cantinho, né? Tipo... Olha, no começo foi um desafio imenso, porque todos pensavam, nossa, eles falam de infraestrutura de alta qualidade, vamos ver o que eles entregam. Portanto, a gente fez o quê? Um pedacinho de cidade padrão, uma amostra, só para mostrar como era. A gente escolheu, ainda não lembro se eram 7, 8 hectares, e a gente construiu a infraestrutura. E todos chegavam falando, eita, mas esse daqui é um condomínio fechado, a gente usa piso intertravado, iluminação de LED, vale a pena você entrar no nosso Instagram, no site para ver as imagens, ou melhor ainda, nos visitar. E todos estavam nessa dúvida, mas parece inacreditável. Depois começaram a comprar e a ver que a gente continuava entregando e muito rapidamente, a gente não atrasa a obra. A qualidade das casas era muito boa também. Os serviços compartilhados foram gerados desde o começo. Portanto, quem mora na Planet desde o começo tem um curso de inglês, a biblioteca, o laboratório de costura, isso tudo funciona. E isso virou um boca a boca. A gente começou a ser mais conhecida. Universidades procurando a gente, palestras no Brasil todo e pessoas que visitando tiravam fotos. Ou seja, a Planet virou uma realidade e um sucesso de vendas. E ainda agora eu continuo apresentando o projeto, palestrando em lugares diferentes e a pergunta sempre é a mesma. Como é que conseguiram? Porque o começo, gente, foi provavelmente o maior desafio da minha vida. Acho que realmente foi. E às vezes que chorei e pensei, não, eu volto na Itália, não dá certo, não consigo. Estou com medo, não sei se fiz a escolha errada, mas era aquela coisa de meia hora, depois sim, dá certo, vai dar certo, tem que ser, e sempre foi. E sempre mais projetos, portanto... Orgulho total. Não, eu tenho milhões de perguntas aqui. Eu vou começar. Vou pegar esse push que você tá falando sobre empreender no Brasil. Sim. Você sentiu mais dificuldade por ser estrangeira, ou por ser mulher, ou por os dois juntos também, né? Ou também pela não compreensão do projeto aqui. Quais foram... Porque eu acredito que houve, né, até pelo tamanho do projeto, um mega de um business plan aqui, né, um planejamento do negócio. Mas quando você começou a colocar ele em prática, o que deu errado e que você teve que se adaptar aqui no Brasil? Você Várias acertou perguntas. as três, todas juntas, uma pior da outra, não sei de onde começar. Olha, o projeto... Desde o começo, porque todos falavam, mas como é possível entregar essa qualidade, esses serviços dentro do mesmo valor dos competitors? Portanto, ninguém acreditando. Pior, estrangeira. Ou seja, a mulher não entende nada do Brasil. Eu falo de segurança, falo de sonhos, falo de criança, falo de habitações sociais e todos pensam, ela é rica, chega de lá, não entende nada. E terceiro, mulher na construção civil. Ou seja, tudo errado. Era tudo errado no papel e deu tudo certo. Que incrível. Como mulher, porque eu sou tanto chata e agressiva que eu virei uma entidade. Eu não sou uma mulher na construção civil. Eu sou uma entidade chata e eu... brigo até que chego na minha meta e no meu resultado. Portanto, isso está eliminado. Estrangeira, eu acho que consegui resolver de uma forma
muito simples, que é como eu estou acostumada a me dar no negócio, ou seja, muito humilde. Eu sei que sou hóspede aqui, eu estou tentando de trazer o melhor que aprendi na minha vida na Europa, em termos de arquitetura, de economia, de urbanismo, mas de forma humilde. Eu não quero explicar para ninguém o que fazer e como viver, eu só mostro os benefícios daquele que aprendi. Os nossos projetos são sempre customizados no país onde trabalhamos, portanto é agradecimento e respeito do lugar onde trabalho. E o último projeto que ele mesmo, crescendo, deu para ver que funciona e que a louca, sonhadora, italiana, virou brasileira também, se solamente de adoção o projeto funciona. Você tá aqui no Brasil há quanto tempo? 8 anos. É que seu português é maravilhoso. É maravilhoso, cheiro de erros, de gramática. Nada, você fala super bem, super bem. Super bem. Não, é ótimo. Obrigada. Não, tanto que a gente não sabia nem de onde ela era, né? Tipo, você não tinha visto que você era italiana, tava eu, a Ju lá, estrangeira. Da onde? Aí, ó, tá vendo, né? Bom, você, Bel, que senão eu vou ficar pulando. Não, eu ainda tenho uma curiosidade técnica da cidade inteligente, Sim. porque eu realmente não conheço muito sobre. Sim. O que mais faz ela ser inteligente? Assim, tecnologia que tem dentro? Como que diferencia? Obrigada, porque essa pergunta me dá a possibilidade de falar de uma coisa importante. A tecnologia não é todo em uma Smart City. Todos associam cidades inteligentes e tecnologia, ponto. Eu considero a tecnologia um meio, mas não o fim. O fim é sempre o mesmo, as pessoas. Portanto, para nós da Planet, uma Smart City é feita de 4 elementos. A tecnologia, sim, pode ser iluminação de LED, totem interativo, aplicativo, sensores. E depois é planejamento urbano, porque você não pode construir 200 ou 300 hectares sem um planejamento, porque no futuro, se você não pensa hoje, por exemplo, em faixas separadas de pedestres e de ônibus, se você não junta residência e comércio, você gera cidades dormitórios muito perigosas. Portanto, desde o começo, desenhar e planejar os próximos 20 anos. Depois é meio ambiente, pensar... Eu até quero perguntar sobre o meio exatamente ambiente, na sustentabilidade, portanto, reuso de água, usar piso intertravado no lugar do asfalto, iluminação de LED, todas essas coisas são dentro do planejamento da construção da cidade. E o último, que eu considero o mais importante, além da tecnologia, a inclusão social. Um lugar onde as pessoas moram ou é seguro ou não pode ser considerado inteligente. Portanto, esses 4 elementos juntos fazem aquela que eu considero uma cidade inteligente. Que demais. Não, fora que tem muita coisa, saneamento, todas essas coisas que vocês têm que pensar, né? Sim, E não é, sim. às vezes, toda a cidade que também tem, junto com o projeto, que tem que ser essa coisa, né? De sustentabilidade, até isso que eu quero te perguntar. A gente entende que nosso país, né, é um país muito rico, mas também tem muita gente que não cuida, né? Vou falar bem por aqui, porque, né, todo lugar tem o seu lugar. Quando você faz um projeto desse tamanho, o que você tenta trazer para... Vou dar um exemplo. A minha cidade, no sul, é uma cidade que é super arborizada, as quadras são planejadas de 100 metros, tem água mineral potável, a coleta de lixo é incentivada na cidade, a casa dos meus pais mesmo tem a energia solar, exatamente. Sim. E é uma cidade que é pequena, 60 mil habitantes, mas Sim. é uma cidade que incentiva as pessoas Sim. a terem isso o tempo inteiro. Horta em casa. Quando você faz um projeto desse tamanho, né, que a gente está falando de muitos hectares, o que você traz de sustentabilidade para a gente pensar no futuro aqui no país? 2 trabalhos, um prático de soluções que a gente implanta e um de construção do conceito para as pessoas. Portanto, como falei, a gente não usa asfalto, a gente usa piso intertravado, que não esquenta, que é antiderrapante, que custa muito menos em termos de manutenção. A energia, a gente está fazendo um projeto maravilhoso, ganhamos como finalistas mundiais com a ONU, as Nações Unidas, para implantar painéis fotovoltaicos na Smart City Laguna. Portanto, algo que o mercado não está acostumado mesmo. Reuso de água, hortas urbanas. Legal. Mas aquilo que é mais importante, você falou do exemplo da sua cidade, é implantar na mente das pessoas o conceito. Portanto, trabalhamos muito com a gestão social, com moradores e escolas. A gente criou um comitê de moradores para eles aprenderem a fazer isso. Ou seja, não é, tem uma horta urbana lá, será que alguém às vezes usa ou não? Não, a criança começa a trabalhar
nesse tipo de projeto, porque o objetivo não é a horta urbana em si, é começar a pertencer à área verde, o parque, a área institucional, começar a cuidar daquele que é público, não é simplesmente não jogar o papel no chão. E a coisa bacana de trabalhar com criança é que ela leva isso todo para casa, porque você não pode falar para uma pessoa de 50 anos não jogar um papelzinho no chão. Em termos de impacto é muito negativo, mas quando chega da criança que vai em casa e faz isso, muda totalmente. Claro. Portanto, eu sempre falo que implantar engajamento, educação e esporte com criança significa chegar nas famílias. E o meio ambiente é um tipo de assunto que engaja muitas pessoas jovens ou faixa de rendas maiores, porque tem a oportunidade de fazer isso. Quando se fala desse tipo de faixa de renda, de habitações sociais, você precisa lembrar que tem gente no final do mês que não tem como pagar a comida, ou seja, o meio ambiente vira o problema de alguém ou outro. Quando a criança aprende a viver junto com o meio ambiente, como se fosse parte do dia a dia dela, muda realmente o impacto futuro no meio ambiente. Que incrível. Demais. Já quero ir lá. Eu também já tô. Ela vai convidadíssima. Gente, eu fico aqui desenhando. E eu tô como que é. Eu tô imaginando eu chegando no lugar. Falando nisso, bebê, vamos falar de Paula Torres? Vamos, gente. É a nossa marca de sapato, assim, parceira do Power, maravilhosa, feito à mão, né, Bebel? Feito à mão. Enquanto a gente tá falando aqui, tá passando um videozinho do processo criativo deles. É maravilhoso. No QR Code vocês podem comprar, entrega no Brasil inteiro e também tem o link na descrição. E somos apaixonadas por Paula Torres. Aliás, as minhas sandálias já andam sozinhas, de tanto que eu uso sempre. Gente, a gente inclusive vai fazer um episódio na fábrica, né, Bebel? A gente vai mostrar gosta de como fazer é. isso, chegar lá e mostrar como que é tudo. E aí depois a gente vai visitar lá a cidade. Eu espero vocês vão amar, é sério. Vou de Paula Torres também. Gente, tá aqui o QR Code e entrega pra todo o Brasil, tá bom? Mas eu tenho uma pergunta. Quando você começou, como que foi recrutar as pessoas para trabalharem com você? Você até mesmo comentou que era um projeto que muita gente às vezes não acreditava, né? Como que você fez isso? Foi um desafio trazer uma equipe? Mais um desafio. Também porque da Itália comigo chegaram algumas pessoas, poucas. As outras são todas brasileiras. O meu time é 95% brasileiro. E não foi simples, e também se acostumar a trabalhar juntos não foi simples. Os italianos falam que parece que estão brigando, os brasileiros em média se assustam, pensam, nossa, são loucos, estão gritando. A gente não grita, a gente está falando. E outra diferença, você fala para um brasileiro, principalmente no Ceará, isso funciona? E a pessoa fala sim, tudo bem. A pessoa fala sim, mais eu aprendi que é não. Um italiano te fala diretamente, não, parece que quer brigar contigo, mas é não. Ou seja, não é simples se acostumar, mas a gente começou a se entender bem em poucos meses e tem algumas pessoas que começaram a trabalhar comigo 8 anos atrás que ainda estão lá na empresa, que eu considero um pedacinho da minha família. E a gente começou a ser sempre mais conhecida e as pessoas começaram a querer trabalhar comigo. Isso foi muito bom. E até um ano atrás eu participava de algum processo de seleção. Eu adorava escolher as pessoas. E sempre eu tive uma fala que continua agora. Ou você entra na Planet e se apaixona do projeto, ou vamos fazer um acordo, você vai sair. Eu não quero gente que não acredita que não estamos mudando a forma de morar no Brasil e no mundo. Portanto, quero um time apaixonado e engajado com o projeto. Pessoas normais não temos e não queremos. Adorei. Quantas pessoas são envolvidas numa cidade de vocês? Em média, de moradores das pessoas que trabalham lá para a construção da cidade, estamos falando de 200 até 400 pessoas, dependendo do tamanho. E depois, quando começam a chegar os moradores, os números são gigantes, porque estamos falando de projetos para mais ou menos 15, 20 mil pessoas, em média. E no time, agora, no Brasil, somos mais ou menos 600 pessoas. E além dos outros que, como falei, na Índia, nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, portanto, estamos crescendo sempre mais. E quero fazer uma outra pergunta pessoal aqui, todas, né? Quando ela vai falando, já vou pensando em várias coisas. Quando vocês chegam para escolher os espaços, as casas têm sempre os mesmos tamanhos? Elas são, todo mundo tem o mesmo tamanho ou cada um, o modelo, tem que seguir esse padrão? Como que funciona?
A gente constrói casas que são customizadas no projeto onde trabalhamos. Faço um exemplo. No Ceará, a gente tem 2 projetos. Um se chama Smart City Laguna e outro se chama Smart City Aquiraz. A primeira análise que é feita é do perfil do público, ou seja, quanto o público pode pagar, porque todos sonhamos de fazer a casa maior e mais linda do mundo, mas se depois o público não consegue financiar a casa, não vai dar certo. Portanto, nós adaptamos metros quadrados e tipo de decoração com o tipo de público que temos. Isso significa ter casas a partir de 50 metros quadrados até 98, ou seja, bem diferenciadas. E modelos diferentes, nomes ligados às deusas gregas para tentar de gerar curiosidade na criança e levar sempre ao conceito de cultura. Portanto, um super trabalho atrás da construção em si. E as casas decoradas são lindíssimas. Aqui, de novo, eu convido vocês a nos visitar. E a gente faz cursos e workshop para as pessoas aprenderem a fazer esse tipo de decoração gastando pouco. Legal. Tem um número que é reconhecido internacionalmente, ou seja, as pessoas gastam mais ou menos o 10% do valor da casa para decorar ela. Portanto, casa de 150 mil reais, em média se gasta 15 mil reais, entre geladeira, eletrodoméstico, sofá, que parece um número pequeno, mas dá para fazer coisas muito, muito bacanas. E as decoradas nossas são fantásticas. Portanto, adaptamos sempre o projeto ao tipo de público. Customização é a palavra do nosso centro de competência na Itália, que tem mais de 400 pessoas que trabalham para customizar tudo, a partir do modelo da arquitetura, do master plan, da decoração, todo. O italiano melhor do que ninguém para fazer isso. Não, vocês são fantásticos, sim. Não tem, né, gente? Eles são desde roupa, desde moda, desde decoração, Sim. tudo. Eu sou apaixonada. Isso, quando que você viu que você tinha esse espírito empreendedor, assim? Lá atrás, né, voltando um pouquinho, você já nasceu com aquilo de querer ter um projeto seu? Como que foi isso? Eu comecei a brincar de empresária de pequena, fazendo roupa e brincos e vendendo para as amiguinhas. Ou seja, eu sonhava de virar estilista de moda e comecei, eu acho, com 5, 6 anos. Com a minha primeira roupa foi da Barbie. Ah, adorei. Maravilhosa. Começou lá. Meu pai sonhava que eu trabalhasse na empresa dele e fosse engenheira, que não era a minha praia de jeito nenhum. A gente fez um acordo e no lugar de engenharia foi economia, portanto eu sou economista. E sempre trabalhei no setor imobiliário com empresas minhas, sempre. Nunca trabalhei para alguém que ser o seu próprio funcionário é a pior das situações, né? Porque você está de um lado e do outro sempre com problemas. Mas sempre trabalhei no setor imobiliário até que em 2015 a gente lançou esse projeto e da Itália saí e me mudei para o Brasil, porque até aquele ano eu sempre trabalhei na Itália. Solamente comecei a trabalhar com o Brasil em 2015. Falei para minha mãe, irei 8, 10 meses lançar o projeto e volto. 8 anos depois. Agora estamos aqui com nenhuma intenção de voltar. Pior ainda. Que Apaixonou máximo. pelo Brasil, virou brasileira. Totalmente. De qual cidade lá da Itália você é? Turim. Turim. Ah, você falou aqui, né? Ai, que incrível, Sim, gente. Turim, que é a cidade da Fiat, eu acho que você conhece. Sim, aham. Infelizmente também da Juventus, né? Que é o time mais famoso de lá. Gente, isso. que máximo. E eu quero fazer uma pergunta agora do negócio. Quando vocês começaram aqui no Brasil, você falou que estão no Texas, na Índia. Como que esse modelo vocês fizeram para replicar em outros países que também são super diferentes, né? Acredito que nos Estados Unidos seja até pela mão de obra mais acessível, não questão financeira, mas né, do trabalho. Mas como foi fazer ele em outros lugares, principalmente na Índia? Tô super curiosa. Olha, a principal diferença é projetos horizontais e verticais, no sentido que somente no Brasil temos os horizontais, aqueles que se chamam aqui de loteamentos. Na Índia, que tem uma demografia incrível, são projetos solamente verticais. Mas é muito parecido cada projeto, porque quando você trabalha esse tipo de habitações, as pessoas querem a mesma coisa. Criança que não passa o dia todo na rua, segurança, um ninho onde voltar,
biblioteca, cinema, são todos tipos de projetos que apaixonam todos. Portanto, tem uma customização que é mais da arquitetura. Portanto, uma torre na Índia tem uma arquitetura diferente daquela que tem em São Paulo. Mas os países onde trabalhamos, para incrível que pareça, ou seja, Texas e Brasil são parecidos. Muda a arquitetura, mas os projetos compartilhados, a gestão social, o aplicativo, funciona todo da mesma forma. E a gente realmente segue aquele que eu considero um protocolo de realização muito parecido. Que legal. Até esse negócio do 5G da internet influencia alguma coisa no projeto de vocês? Ou essa parte de internet não tem a ver? Tem a ver parcialmente, no sentido que, às vezes, no Brasil, a gente tem o problema de água e esgoto antes de chegar no 5G. Parece uma conversa esquisita. A gente fala de Smart City, fala do futuro, de reconhecimento 3D, e tem lugares onde não tem água. Sim. Ou seja, a gente começa de baixo para depois chegar no 5G. Não temos em todos os projetos. Muitas vezes as linhas não chegam ainda, mas já dar conectividade é a prova de como você consegue incluir todos. E isso foi um dos desafios? Vocês já estavam preparados para isso, por exemplo, aqui no Brasil? Ou meio que foram vivendo isso e descobrindo? A gente estava meio preparada, depois algumas coisas foram descobertas, e te falo uma coisa bacana, legal sobre esse assunto. Eu lembro no começo, a gente fazendo publicidade dos projetos, eu colocava no panfleto, sei lá, água, esgoto, e da Itália me falavam, Susana, coisa horrorosa, você escreveu o quê? Como se a gente faz um projeto sem água, sem esgoto. E na realidade eu falei, gente, mas no Brasil tem loteamentos que não tem isso, eu preciso explicar que eu tenho esse diferencial. E é difícil, às vezes, entender. A gente dá risada, mas é um absurdo, sim, né? Mas é a verdade. Tem projetos que não tem água e você se vira cavando um poço. Não chega à concessionária. Portanto, quando você fala, eu tenho água da concessionária, é um upgrade, é uma coisa que é importante ser falada. Mas para um italiano, e na minha cidade lá em Turim, ver alguém que fala, tem água no projeto, para eles era, como é? Não tem água no projeto? Tem água? Precisa explicar isso. Essas são as diferenças pequenas que a gente precisa lembrar a cada dia, porque eu cheguei aqui com uma história, uma cultura que é totalmente diferente, coisas que para mim são normais, não são normais aqui e vice-versa, portanto me brasilianizei de alguma forma e não foi nada simples. Eu lembro de conversas com jornalistas ou nas palestras de pessoas que me falavam, mas Susana, o teu tipo de infraestrutura é de classe A, B, C ou D. Eu falava, como é? A infraestrutura é de classe A. Aqui é muito classificado, sempre, né? Sim, eu não posso fazer a infraestrutura de classe A ou D. Depois o público é diferente, mas a infraestrutura tem que ser de classe A. Ponto. Não tem conversa sobre isso. Eu aprendi. No começo, às vezes, eu respondia de forma chata. Eu falei, mas como? Por quê? Você faz uma infraestrutura para um tipo de público a outra? Agora, aprendi que é cultural, é realmente isso que acontece e a gente se adapta. E a gente, como se fala aqui, dança conforme a música. Eu aprendi. Exatamente. Então, eu vou perguntar... Eu perguntei a última vez, né? Porque eu já tô... Mil perguntas. Eu queria aproveitar para te dar mais um presente. Boa. Aproveitando que a gente está falando sobre esse sustentabilidade. Second hand. Um convite para você conhecer a Alexandra Felício. Ela tem um brechó second hand, então tem com as melhores marcas de roupa. De roupa não, de bolsa, que vestem. A gente também tem um convite. Eles estão nos Jardins. Sim. E você, né, como uma boa italiana que adora, possivelmente gosta de marcas legais. Sim. Ela tem, assim, uma coleção maravilhosa lá. Tanto para você vender quanto para você comprar, fazer troca de bolsas, desde Chanel até Hermès. Todas tem sapatos, joias. A marca é maravilhosa. E a gente adora sustentabilidade, adora second hand. E ela também veste a gente aqui no Power, né, Bebel? Parabéns. Queria te convidar para conhecer. Você também que tá aí de casa, pode acessar o QR Code ou o link da descrição. E você cai direto no WhatsApp para conversar com a Lê, tirar suas dúvidas. Vocês podem tanto vender para ela algum produto que vocês querem trocar, ou fazer a troca, ou adquirir um produto novo para chamar de seu. Exato. E tem certificado, tá, gente? Vocês vão adorar. A Ali já passou aqui também pelo Power. Se vocês estiverem curiosos sobre a marca e sobre um pouquinho mais da história dela, também podem assistir. E voltando aqui para as minhas perguntas, que a sequência, né? Ela vai explicando e vai entrando mais perguntas ainda na minha cabeça. Quando vocês fazem esse projeto, que a gente tá falando
principalmente do planejamento, e que você teve que fazer milhões de alterações, né? Conforme foi indo. Eu quero que você passe pra gente quais foram, assim, as coisas que você mais achou de grandes desafios aqui no Brasil, para você entender que teve que mudar. Além do que você já está passando, né, a parte de saneamento, mas o que você teve que mexer no negócio e que hoje você tira de letra, que você sabe que para qualquer projeto, olha, isso aqui não pode faltar. Tem uma aula que eu aprendi que para mim foi muito forte. A gente passou meses pensando como resolver, o que fazer. Ou seja, o meu tipo de público no começo não acredita. E o desafio era esse, ou seja, a gente chega e constrói o hub de inovação, 1.000 metros quadrados em um prédio fantástico, lindo mesmo em termos de arquitetura, rico, e a gente nem entrava. Eu lembro de criança que chegou a me falar, o meu pai no começo falava, é impossível que seja grátis, nada é grátis para a gente, portanto não ir lá que a Planet depois manda conta. Criança com biblioteca gratuita, cinema gratuito que não estava indo. Passamos 2 meses passando e batendo na porta de casa das pessoas, explicando que o projeto era gratuito, que a gente estava acostumado a trabalhar dessa forma, que na Itália é normal trabalhar com infraestrutura desse tipo. E ainda lembro um menino uma vez que me falou, tia Suzy, depois das eleições aqui fecha todo? Eu falei, não, eu não sou a prefeita, gente. Não é nada disso. E de verdade, no começo as pessoas achavam é impossível que seja grátis. Portanto, o desafio era explicar, você pode, você tem direito. Tem gente que no começo falava, esse hub de inovação é lindíssimo, é muito chique, eu estou envergonhada, não tenho coragem de entrar, não é para mim. Pronto, essa frase é a fotografia daquele que sempre acontece no começo, não é para mim. E nós pensamos com o centro de competência lá em Turim, será que é melhor mudar, fazer um prédio mais simples, fazer algo que as pessoas pensam, é para mim, eu posso ir. E lá foi uma decisão minha, contra todos, eu falei, não, eu não vou fazer isso, porque eu quero que as pessoas entendam, não é que tem algo elegante, chique, de qualidade que você não merece, por que não? Esse é aberto, você entra, se depois não gosta, você não volta, mas por que não sonhar de pertencer a isso, não sonhar que você merece algo assim? E realmente começo difícil, mas depois começou a funcionar e acontece que tem criancinha, eu vejo meninas de 12, 13 anos que pintam as unhas para entrar, botam um sapatinho lindo, porque elas acham que o lugar é chique, eu vou me arrumar toda, e geralmente elas não têm a possibilidade de fazer isso, portanto, esse despertar o desejo, para mim é fundamental, porque muita criança cresce sem essa possibilidade de sonhar. Uma vez, uma outra menina me falou, quando pedi qual era o sonho dela, ela me falou, tia Suzy, você é rica, você pode sonhar. Eu não. É aquele que para mim é uma facada no coração que a gente precisa mudar. E é por isso que eu não abri mão de mudar a forma de trabalhar. O conceito é, criança precisa aprender que querendo pode. A minha mensagem é muito forte e com as meninas ainda mais, porque muitas vezes no interior do Ceará tem meninas que acham, eu dependo de alguém. Se alguém me deixa fazer, se o meu pai me deixa, se o meu marido futuramente me deixa, a ideia é, pensa sozinha, seja independente, seja forte, que você pode. E funciona. Mas o desafio é imenso. Incrível. A gente deve inspirar muito. Não, e o Power, ele é realmente para trazer muita educação e inspiração, sabe? Ter mulheres como você aqui, porque a gente sempre fala que a mudança vem da gente, né? Sim. Pra gente inspirar as pessoas. E o Power é isso, pra pessoa que tá começando a empreender, ou que já empreende, vir aqui ter esses insights pra aprender um pouco mais. Pra gente é uma honra, né? Não, é ter uma pessoa como você que faz não só essa transformação, como não parou, né? Que, tipo, você tinha vários motivos de não dar... Sim. Não, e pode fazer essa pergunta, que eu tenho uma pergunta ainda de curiosidade aqui. Não, eu queria saber se aqui no Brasil, os planos das próximas cidades, se vocês já têm isso mapeado, ou vocês querem primeiro ficar bem forte ali no Ceará para criar um case e depois expandir aqui. A gente, no momento, trabalha no Ceará com 2 projetos, em Rio Grande do Norte, com a Smart City Natal. Estamos para lançar um projeto na Bahia e temos projetos verticais em São Paulo. O meu sonho é chegar em cada estado do Brasil. Se prepara, incrível. Eu quero chegar no Brasil todo. Esse é o meu sonho. Que signo você é? Que signo você é?
escorpião. Igual e eu. ascendente escorpião. Ou seja, o pior do pior do mercado. Adorei. Eu sou escorpiana também. Que dia que você é? 28 de outubro. Eu sou dia 18 de novembro. Adoro escorpiana. Eu também. É boa, porque não desiste mesmo, escorpião. Nunca. E agora eu vou lá para minha outra pergunta pessoal. Quando vocês foram para a Índia, que você falou que é diferente lá, né, o projeto, também lá tem... Porque assim, eu não conheço a Índia, né? Então é uma pergunta bem... Ela me falando do projeto, vai viajando, né? Você teve problemas parecidos que nem aqui no Brasil, principalmente nessa parte de água e tudo mais? Ou lá teve outros desafios, ou é mais difícil ou menos difícil? Absolutamente parecido. Olha, às vezes a gente pensa, nossa, Brasil, Índia, Estados Unidos são muito diferentes entre um e outro. Não, gente, é muito, muito parecido. O mercado imobiliário não é diferente. Mudam as pessoas, a religião, a cultura, mas o mercado imobiliário é parecido. E o tipo de projeto que a gente faz lá na Índia, tive o mesmo tipo de problema e de desafio. E entramos lá em parceria com uma empresa muito grande listada na Bolsa Indiana, porque entramos no mercado indiano depois que o presidente chegou, portanto com mais capitais, portanto a ideia foi, entramos da porta principal, mesma coisa, mesmo desafio, pessoas não acreditando, só que agora estamos no terceiro projeto na Índia, projetos grandes, e viramos uma realidade. E acontece que tem pessoas que vendem o próprio apartamento para comprar em um projeto da Planet, porque temos essas soluções de espaços compartilhados, de gestão social, do aplicativo dos moradores. Portanto, agora viramos referência de mercado. Provavelmente, quando iremos começar na Colômbia, o próximo ano será a mesma coisa, o mesmo desafio. Mas é sempre mais simples. Você já conhece as dúvidas, as perguntas e às vezes chega já com alguma resposta pronta. Nossa, que demais. A minha dúvida, tipo, não sei se é uma dúvida boa, mas tudo bem, que eu fiquei pensando aqui. Não, porque você falou que tem um aplicativo. Vocês também tiveram que criar o aplicativo do zero? Como que... Porque pra mim são coisas bem distantes, né? Você tá falando ali de um planejamento de uma cidade, né? Sim. Né? E aí você criou também o aplicativo do zero pra poder implementar no negócio. Exatamente, do zero, porque é customizado com o projeto. Esse aplicativo é tipo um painel de controle da cidade, mas é bem bacana, porque, por exemplo, além de festas e eventos, tem a biblioteca. Você tem todos os livros cadastrados no aplicativo, com o título, o nome do escritor, o conteúdo do livro. Você pode reservar o livro quando você está no trabalho na tarde, à noite vai na biblioteca, tem um QR Code para abrir, entra, pega o seu livro e depois devolve. Que legal. Temos a biblioteca de objetos, que tem, sei lá, furadeira, martelo, objetos desse tipo. De cada um tem a foto, você reserva, vai e pega. Ou seja, o aplicativo é uma babá dos funcionários. Eles podem, dos moradores, eles podem escolher todo, reservar espaços compartilhados, podem oferecer produtos e serviços, tipo, como falei, eu posso fazer comida para você na sua casa, você tem alguém que pode cuidar do meu filho, e a gente troca informações, troca avaliações, é muito construído e pensado para os nossos moradores, por isso a gente desenvolveu o aplicativo internamente, e irá acompanhar sempre o trabalho dos gestores sociais. Tem uma reunião marcada, tem um evento, tem alguma coisa, tudo passa via aplicativo, porque pensa quanto seria difícil a comunicação de uma pessoa sozinha. Um gestor social precisa falar futuramente com 10, 15, 20 mil moradores. O aplicativo é a forma de todos os moradores se cuidar e se comunicar entre eles. Esse gestor social seria tipo um prefeito? Eu falo que é um síndico e um psicólogo, porque acompanha os moradores, direitos e deveres. Você tem um curso de inglês gratuito, mas, por favor, cuida do jardim, não faça algo errado, não pense que uma área pública não é sua, a sua criança não jogue o papel no chão, ou seja, acompanhar o melhoramento da vida da cidade, o pertencimento à cidade, e é uma verdadeira catequização, porque, como eu falei, nós latinos não temos esse costume de cuidar da área pública, da área verde, é terra de ninguém, portanto, é um super, super trabalho de acompanhamento, pelo menos de 2 anos, com a primeira chegada dos moradores. É porque é muito cultural, né, também. Sim. E aí, eu quero te fazer uma pergunta, porque você vai falando das coisas, eu vou viajando aqui. Quando vocês desenham uns projetos, que a gente tá falando da cidade, mas você falou, tem uma barra um negócio bem forte como loteamento aqui no Brasil, você entra lá, tem portaria, né, não? Ou ela é toda aberta? Amo essa pergunta, porque aqui... Eu tô imaginando, né? É
toda aberta e não tem portaria e não tem taxa de condomínio. E agora você, brasileira, justamente me fala, é a segurança, Suzana, sem muro, sem portaria, a segurança. Como assim? Gente, na Europa não tem projetos fechados, nós não temos loteamentos. O loteamento é uma coisa daqui do Brasil, nunca vi na Itália um projeto fechado. A cidade é aberta, você vai em cada rua, não tem um muro entre um bairro e outro. E o futuro é esse, gente, se preparam. O futuro é esse por um motivo. Fechar te dá a garantia da segurança quando você está dentro do muro. Quando você sai, pode ser assaltada igual de cada outra pessoa. O muro gera exclusão social, que é o contrário da inclusão. Eu sempre falo, nosso cinema, biblioteca, o campo de futebol, eles são abertos para todos, porque como você explica para uma criança de 5 anos, ele mora lá, pode jogar futebol, e você não, mora fora, você não tem nada. Isso gera aquela que é, gente, a natureza humana é raiva, é ciúme, é normal. Uma criança de 5 anos não pode entender o porquê. Portanto, gera exclusão social e insegurança futura. Eu adoro falar de um caso, de uma coisa que me emocionou muito, mas para mim foi uma fotografia muito forte desse conceito. Tem um menino que, alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na Smart City Laguna, lá no Ceará, sempre chegava cada sábado com o irmãzinho dele, levando ele para o cinema. 14 horas tem cinema no sábado, ele sempre levava o irmãzinho lá e nunca entrou. Uma vez falei para um policial que eu conheço de lá, falei, mas por que ele chega, não entra? Os amigos dele entram, ele não entra. Ele me falou, porque está com medo da gente, ele é assaltante profissional. Tá ótimo. Foi atrás dele um sábado e falei, mas por que você não entra? E ele me falou, a senhora sabe que eu sou? Aí eu falei, Vem tomar um café comigo lá dentro ou quer me assaltar? Vamos. Adorei. E é mais um que me achou a doida da vida, mas ele entrou comigo e passei, meia horinha falando com ele. No começo foi uma conversa da Suzy sozinha, no sentido que eu perguntava e ele só falava sim, não, sem quase me responder. Depois, não sei porquê, ele se liberou de alguma forma e começou a falar comigo. Me explicou de uma situação familiar, gente, que é difícil a contar, de prostituição, de droga, de violência, uma coisa horrorosa, de verdade. E ele me falou, eu não consigo mudar a minha vida, mas o meu irmão não irá morrer com alguém que tira nas costas dele fazendo um assalto. Portanto, eu levo ele aqui, porque ele não vai ser amigo dos meus amigos, não vai ter a minha vida. E ele me falou, já é suficiente para mim. Ou seja, depois choramos 10 minutos juntos, ou seja, aquele que quero dizer é, construir um projeto aberto significa dar a possibilidade para quem quer mudar vida, fazer isso realmente. Esse menino provavelmente não tem a capacidade de mudar e provavelmente ele um dia fazendo um assalto irá morrer porque alguém irá tirar nele. Isso é um fato, mas o irmão dele não. Ele deu a possibilidade para alguém escolher. E isso é o meu que profundo isso, né, gente? City. Mas você sabe, gente, que eu bato na tecla que nosso país deveria ter muito mais educação e oportunidades, porque isso mudaria muito as vidas. Educação muda tudo. Muda a educação dá empoderamento, ou seja, a possibilidade de escolher. A falta de educação obriga as pessoas a depender de alguém e não saber escolher. Sim. E o futuro, a educação junta com o esporte, que é uma outra coisa que para mim muda a vida. O esporte é a aula de como se aplicar, sofrer, suar, cuspir sangue realmente te dá a possibilidade de ganhar. A escola e esporte são a salvação do mundo. Esse é o Concordo futuro. Plenamente. Até porque quando a pessoa também, ela tem... ela começa a criar responsabilidade para ela, né? Uhum. Ela acaba... horários, né? Eu preciso ir lá e começa a criar rotinas e coisas que são importantes para ela. Sim. Eu concordo plenamente isso. Gente, que delícia esse episódio. Delícia. A gente tem que entrar nas Power Questions. Vamos São lá. questões que a gente faz mais rapidinhas e apimentadas. Brincadeira. Adorei. Eu vou falar de Phelps um pouquinho então antes. É porque você tem um cabelo maravilhoso. A gente queria te Exatamente. presentear. Mais um presente. É o meu dia. Exato. É o seu dia. Eles também, a marca tá em mais de 50 países, né, Bebel?
Todos os produtos são, assim, muito tecnológicos. Esse kit é um kit de reparação. É, assim, um dos queridinhos deles. Então, a gente espera que você goste muito. É o Depois meu, tá, conta Suzana? pra gente o que você achou. Eu adoro esse aqui, eu tenho lá em casa. Maravilhoso, maravilhoso. Eu estou adorando, vou provar e te repassar o retorno. Não, e sou fora que apaixonada de cabelos. Nós também. Apaixonada. E assim, cheirosérrimo, uma tecnologia maravilhosa. E também, enquanto tá passando por aqui, passa o QR Code, entrega em todo o Brasil. Tá nas melhores perfumarias do Brasil. E eles entregam pra vários países. São incríveis, gente. Inclusive, nos Estados Unidos estão bombando lá também. Estão com demais. CD, exato. Estão com CD em O lugar que eles Miami. mais bombam, qual que é mesmo? Eu adoro que a Bel joga de volta, né? Eu tô com. É Polônia também. É que são lugares diferentes, tipo Polônia. Polônia, tem uma do ladinho da Era Polônia. que eu queria lembrar. E tem mais um que eu não vou lembrar agora. Malta. Malta também, mas Tudo tem um perto outro. da minha casa. Olha Uau. só. Tem tá mais vendo? um. Aliás, Malta eu adoraria conhecer, porque eu assisti vários filmes de lá. Esses dias uma série de culinária maravilhosa. Mas é um outro lugar aqui que é perto de lá, que é... Que eu não vou lembrar, gente, porque eles estão em também muitos não. países. Mas é muito uma legal. tecnologia E esses, muito qualquer maravilhosa. coisa, confira o episódio da Juliana, que a gente falou sobre todas as cidades. A gente vai deixar o maravilhoso. link aqui também. Então vamos lá para as Power Questions. Vamos lá. Phelps, maravilhosa, gente. Tá aqui o QR Code, entrega pra todo o Brasil. Só porque eu não lembrava se eu tinha finalizado com isso, né, gente? Vamos lá, pras Powers. Vamos lá. Nossa, a gente já falou com várias coisas das Powers, mas tudo bem. Então, prós e contras das cidades inteligentes. Pro. Impacta vidas, com certeza, dá a possibilidade de realizar sonhos, de ter uma infraestrutura de alta qualidade, serviços compartilhados e inclusão social. Contra, no começo precisa acreditar no desafio, depois é só pro. Maravilhosa. Adorei. 3 iniciativas para resolver o problema habitacional no Brasil. Parece indireito, mas é. Educação, cultura e engajamento. Boa. Legal. Afiada. Como construir parcerias de impacto no mercado de cidades inteligentes? Nesse momento parece quase moda falar de ESG. Mas na realidade, para quem quer impactar, isso funciona. Portanto, se empresas do mercado querem parcerias bacanas, a gente pode implantar projetos, pode testar produtos novos. Portanto, nós da Planet, mas com certeza também os outros players do setor imobiliário são abertos para esse tipo de parceria. O ESG, que parece marketing, quando impacta verdadeiramente, pode virar uma saída muito bacana. Que demais. Eu vou pedir para completar a frase aqui. Cidades inteligentes dependem de... Pessoas inteligentes. Uhul, adorei. Maravilhosa. Adorei, até fecharia com essa, ficou muito maravilhosa. Su, deixa pra gente as suas redes sociais e as redes sociais do Planet, pra quem quiser conferir. O nosso website é planetsmartcity.com.br e não sei se depois você quer escrever, porque quando eu falo muitas vezes não dá para entender. Tranquila. Fantástico. O Instagram é Planet Smart City BR novamente. Temos um global sem BR para quem é curioso de ver os projetos no mundo. E o meu pessoal é Susana.Marchionni. Amei. Maravilhosa. Um prazer imenso tê-la aqui. Que Foi a gente incrível. possa, olha, você pode chamar a gente pra fazer cobertura. Porque assim, só de você falar, a gente tá aqui desenhando na cabeça. Amei muito. E parabéns por não desistir em nosso país pra trazer tanta coisa boa, né? Porque a gente tem que pensar que traz educação, traz trabalho, gera muita coisa positiva. Eu queria até pedir, achei que a gente já praticamente encerrou, mas como, né, a gente tá quase terminando Sim. o ano, queria que você, já que você tem toda essa pegada social e bacana, Sim. o que você pode deixar de recado pra 2023 pra quem tá escutando a gente? Primeiro, agradeço vocês duas porque adorei a entrevista. Porque quando eu percebo do outro lado alguém que se apaixona do projeto e faz perguntas tanto engajadas, me dá muito, muito orgulho. Portanto, obrigada. Obrigada. E para 2023, uma mensagem para todos. Não esquecemos que construir cidade, construir projetos imobiliários vai muito além. Tem uma responsabilidade social que é muito, muito mais disso. Portanto, para os meus colegas do setor e para os políticos e para todos aqueles que podem verdadeiramente, através do dinheiro, impactar vida, gente, começamos com a educação. Sem educação, nenhum país vai se desenvolvendo. Educação gera empoderamento e riqueza. E todos, criança primeira, precisa ter o direito de sonhar e passa por isso. Incrível. Amei, Muito gente. Eu tô obrigada. apaixonada. Eu também. Gente, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e deixar muitos E comentários. compartilhar com todo mundo, gente. Muito obrigada e um ótimo 2023 pra todo mundo, né, Bebel? 2023. Um beijo, Beijo. tchau.